Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Prazer, eu sou a Brenda. Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo super legal. Dessa vez vai ser com o Odécio, fundador e proprietário da Bartonaif. Deixa eu adicionar ele aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Pronto. Olá, Odécio, tudo bom? Eu tô bom e Tu- vocês? Tudo certo aí? Tudo certo. Vamos nós na tecnologia, Brenda. Sim. Odécio, será que você consegue virar o seu celular? Porque eu acho que você está virado para o pessoal. Ok. Assim? Isso. Acho que tá bom. Acho que tá todo mundo escutando bem, a conexão tá boa. A voz está chegando bem. Augusto entrando, várias pessoas aí já estão aí. Que maravilha. Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por aceitar esse convite e contar um pouco pra gente sobre a Arte Naif. Bom, estou super curiosa. Conta um pouco como que surgiu a Arte Naif, o que é a Arte Naif? Então, a arte naif, ela tem assim a origem, né, na zona rural da Europa, na França, no interior da Itália, no interior da Alemanha, com um viés dos agricultores, daquelas pessoas de origem camponesa que tinha sua forma de expressar, relatando o cotidiano daquele do dia a dia, da lida no campo, do trabalho na roça, de fazer a lembrança das colheitas, a lembrança das frutas, dos animais, né? Todo esse link com o mundo rural, né? Que no século XVIII era muito forte isso. Mas tem um ponto que marca a mudança da arte naif, né? Que há um rompimento dos modelos acadêmicos, né? Com uma exposição feita pelo Henri Rousseau em 1866, em Paris, onde eles criam, né, o Salão dos Independentes. E nesse Salão dos Independentes, o Henri Rousseau apresenta uma obra, e essa obra ela é questionada pelos modelos acadêmicos, pela imprensa, mas, por outro lado, também os modernistas daquele momento lá, que eram amigos deles, que conviviam, né, no mesmo ambiente da França, de Paris, recomeça a ter um reconhecimento da arte naif, né? Uhum. Passa a ser considerada uma arte contemporânea e que era uma arte que estava retratando as coisas atuais, com os temas atuais, e a partir de Henri Rousseau se cria um movimento muito grande, né? E chega no Brasil no começo do século passado, em 1900, que já começa a ter as primeiras andanças no Brasil. Muito legal. É bem histórico mesmo, né? Histórico e mantém-se até hoje, né, com um viés de tá retratando as realidades que o povo vive, né? Sim. Então, no começo do século, quando tinha Heitor dos Prazeres, Chico de Assis, Dila, Cardozinho, José Antônio da Silva, né? São os primeiros naifes que se tem notícias do Brasil e tantos outros, muitas mulheres, muitos negros, muitos sambistas, né? Então tinha Nelson Sargento, que ainda está vivo, e outros aí, eles são considerados como um embrião da arte naif no Brasil, né? E que tinha o link do samba com a comunidade, né? Com várias pessoas ali dentro dessa performance. Bacana. E hoje tem uma data, Brenda, importantíssima, que hoje é o Dia das Bordadeiras. Olha só, que coincidência, muito legal.
e nós temos um monte de bordadeiras naifes espetaculares, sabe? Que bacana. E eu quero fazer uma homenagem para a minha esposa, que ela também é uma das bordadeiras naif que tem nesse Brasil. Olha só E que tantas legal. outras. Parabéns. Dona, Dona Vânia Cardoso, que tem aí, tá na nossa galeria, né? A Fátima Camargo, enfim, um monte de gente que é interessante, que são bordadeiras espetaculares. Muito bacana. Parísima, a Parísima Ribeiro, que é uma espetacular verdadeira de Diamantina, Minas Gerais, que está conosco aí na plataforma. Muito legal. E por que que a arte naif tem esse nome? De onde surgiu esse termo? O termo arte naif, né, ele surge na França com o termo naif, né, que significa ingênuo, primitivo, pessoas quase que retrata aquela ingenuidade, aquela coisa pura, né? É uma arte pura. Então aí esse termo veio para o Brasil e tem muitos dos críticos de arte, dos professores, que ainda eles gostam muito do termo primitivo, da arte primitiva, da arte pura, né? Mas ela se considera no mundo inteiro a arte naif e o conjunto como arte naive, com V, né? Então, um conjunto de artistas naif é um conjunto naive. Entendi. Mas eu, como sou caipira do interior de São Paulo, não dou conta muito nessa história aí francesada. Entendi. Muito legal. E você acha que existe uma grande diferença entre a arte naif e a arte popular? Ou eles têm algum bem em comum? Eu costumo dizer que tem vários críticos, né, várias correntes, né, mas elas são muito próximas, né. Ah, o estilo naif, né, ou a pintura naif, ou essa identidade naif, como o Augusto Lutzengard costuma dizer, ela tem uma identidade naif. Então, a pessoa, apesar dela ter feito lá, ela foi durante muitos anos advogada, e a partir daí ela começou a se dedicar um tempo para a pintura, para fazer aquilo como um passatempo, etc. e tal, mas ela assume essa identidade, né? Ela cria essa identidade. E eles vão beber muito na arte popular, né? A arte popular ela tem muito mais vínculo com o artesanato, com aquela produção localizada de acordo com a região. Então, se você for lá em Petrolina, Juazeiro, você vai ver as carrancas, né, do Rio São Francisco, que são verdadeiras obras de arte, que, ao meu ver, tem muito de naif aquilo, né? Uhum. São cores primárias, o vermelho, o Os amarelo, tons, aquilo sim. tudo, que são muitos tons das cores primárias usadas pelos naifes, né? São cores Então, eu acho fortes. que elas estão imbilicadas, sabe, assim, muito ligadas e eu considero muito próximas. Dentro da nossa estratégia aí na plataforma, na Bamblô, tem ali o Sérgio, o Sérgio, que é um escultor, que ele faz esculturas de pássaros e tal, e que tem muito a ver com uma arte popular, né? Mas a Lumaia e outros artistas aí ou considera o Sérgio também uma arte naif, e eu gosto de um monte deles, né? Uhum. Tem bordados que as pessoas do bordado usam lá uma mistura de técnica, então, em cima de um tecido faz um bordado e coloca lá pintura, insere outros elementos. Então, acho que é uma mistura, sabe? Mas o grande mote da arte naif, da arte popular, que elas são muito alegres, né? Tem uma alegria contida, tem a alegria do carnaval, a alegria dos jogos de brincadeiras de criança, né? A alegria de estar trabalhando as festas juninas, né? Os que os naifes pintaram de festa junina esses dias agora
no mês de junho, foi coisas espetaculares, Foi né? muito bonito. A questão da religiosidade também, da congada, das festas afros brasileiras, né? Então, eu acho que tem muita coisa interessante, muita coisa bonita, né? Sim. É, a gente sabe que você tem a... Um cafezinho para vocês. Muito obrigada. A gente sabe que você é o fundador da Bartonaif. Conta um pouco do seu envolvimento com a arte. Como que isso surgiu? Como que você conseguiu chegar até a galeria? Então, aí eu vou começar um pouco, né, que a minha origem eu nasci no interior de São Paulo, na barranca do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso e divisa com Minas Gerais, né? E aos 20 e poucos anos eu fui trabalhar em São José do Rio Preto como gerente da Ceasa de São José do Rio Preto, né, onde eu passei muitos anos, onde eu vivi muitos anos. Em Rio Preto eu me encontro com Juscelino Soares, com Romildo Santana, com Daniel Firmino, com Orlando Fusinelli, com Zé Antônio da Silva, com a Dona Olinda, com Edgar. Eu vou me encontrar com pessoas que vão me estimular muito a conhecer essa obra, essa arte chamada Naif, que mistura um pouco com o caipirismo da nossa região, com a minha origem agrícola, da zona rural, da onde eu venho, da onde eu nasci e tal. E aí eu começo a gostar disso e ganho o meu primeiro Zé Antônio da Silva, eu ganho do professor Romildo Santana, Legal. que é um baile na roça, né, um cartão pintado pelo Zé Antônio da Silva, e o Romildo me estimula muito, me ensina muito, eu vou viver com Ganga, com Romildo, com tantos outros, e aí eu começo a juntar obras de arte na IF, né? E vou buscar essas obras, vou colecionar, e aí eu começo a fazer a exposição do Juscelino Soares, ajudei a fazer um livro do Juscelino Soares com o Soler, com o Lelé, com o Saulo, e aí começamos a fazer exposições, e vou fazendo exposições, e eu passo 40 anos da minha vida como agrônomo, mas fazendo exposições no paralelo. Fiz o primeiro evento de arte naif no Palácio do Planalto. Eu fiz uma exposição do Poteiro, do Antônio Poteiro, onde a gente fez um Natal brasileiro. E aí o Poteiro fez um quadro que era um carro de boi, e o Papai Noel nosso ia num carro de boi distribuindo presente para as crianças com os presentes brasileiros. Nossa, que Né? bacana. E estamos com uma exposição montada do Zé Antônio da Silva no Sesc Bom Retiro, onde nós vamos fazer uma exposição do Zé Antônio da Silva com o Juscelino Soares, que era para ser inaugurada dia 26 de março, e agora passou para 22 de setembro. E nesse trabalho que eu vou convivendo com esses artistas, e conhecendo o artista, e visitando muito o ateliê, e passando meus fins de tarde em Rio Preto, nos ateliês, né? E onde eu vou visitar um ateliê, e vou gostando e tudo mais. E nesse íntere, né, eu fazia com o Antônio Almeida e o Carlos Daly, da Almeida e Daly, a gente fazia uma feira em São Paulo, que era no estacionamento do Iguatemi Shopping, na Faria Lima. Então, aí eu conheci outros artistas na IFE, aí eu comecei a ir na Praça da República, onde conheci aí outros tantos artistas na IFES importantes, né? E Valdomiro de Deus, e tem tantos outros ali, e eu vou colecionando, né? E quando eu chego aos 60 anos, que foi há um ano e meio atrás, eu tenho uma propriedade, que é essa Fazenda Bartô, que é uma fazenda de 31 hectares, né? São 31 campos de futebol, onde durante 12 anos nós temos reflorestado ela com matas e com vegetação do cerrado, né? Então, plantando árvores, cuidando do cerrado, cuidando das nascentes, e eu venho fazendo isso. E, com o apoio da minha esposa, Shirlene, a gente falou, não, vamos criar um projeto para expor as nossas obras, para abrir para as pessoas essas obras,
E aí nós começamos a construir a Bartonaif, né? Então, na Bartonaif, nós já temos um começo que é um galpão de 325 metros quadrados, para a gente fazer oficinas, para fazer formação, educação, para ter interação da nossa comunidade aqui em volta de São Sebastião com os artistas, fazer residências artísticas com escultores, enfim, né? Então, começamos a fazer, temos um bistrô que ele está em 90% já concluído, que é um bistrô para fazer comidas do Cerrado, né? Com cervejas artesanais a partir de capim santo, a partir de coentro, a partir de coisas do Cerrado, né? E a Bartonaif tem a proposta de ser um espaço de divulgação da arte, mas ao mesmo tempo ser um museu e também comercializar a obra de arte. A Sim. estratégia hoje com a Bamblô é para a gente colocar na pauta de São Paulo os artistas naifes que temos no Brasil, que têm alta qualidade e que precisa acessar o mercado de São Paulo, que é um Sim. mercado espetacular. Eu ia te perguntar isso agora. Como que tá esse mercado aqui no Brasil? Tem algumas regiões que é mais visado e Temos. aqui, por exemplo, em São Paulo é menos? É, em São Paulo, nós temos a presença de um amigo meu, que é o Jacques Ardies, que é dono da galeria Jacques Ardies. O Jacques escreveu já 2 livros sobre a arte naif no Brasil. Né? É um cara que eu me espelho muito, que eu converso muito, que eu respeito muito. Né? E o Jacques tem uma linha de trabalho que é quase com alguns interfaces com a Europa, né? Então ele leva muita coisa nossa para a Uhum. Europa e trabalha também em São Paulo, enfim. E o Jacques, ele tem um viés de estar fazendo uma linha que eu chamaria assim um tanto elitizada, né? Ele é um status maior da arte naif, bem mais, com belíssimos artistas naif, com uma galeria que tem um potencial de curadoria muito forte. Eu quero ter mais humildade nisso, né? Então, na nossa proposta, né, a gente quer ser mais democrático, empoderar aqueles artistas que ainda não têm expressão, né, trazer e você é minha parceira nesse projeto aí no É, trabalho, dessa né, forma de... no dia a dia Isso. nosso. Então, hoje nós temos na Bamblô artistas com obra de R$ 250 até obras de arte no valor de R$ 50.000, né? Sim. Que a Bartonaif tá alojando na plataforma. Sim, a Então, Blom. ela é muito democrática, Aham. né? E eu acho que nós temos que trabalhar o mercado de São Paulo para atingir, né? São Paulo gosta muito de arte naif, o Sesc tem um trabalho importantíssimo, né? O pessoal de Socorro, minhas companheiras de Socorro, a Marinilda e Rosângela, tem um trabalho na Binaif de Socorro importante. O André Cunha e o Pedro Cruz têm um trabalho importante em Paraty, na Galeria André Cunha, né? Tem o pessoal que trabalha no Museu do Sol em Penápolis, o Beto Fernandes, a dona Iracema, e outros tantos artistas que tem ali, né? Enfim, o Enzo Ferrari, que faz um trabalho de exposição. Então, tem várias inserções. Uma pena, muito pena, que o Museu Internacional de Arte Naif, o MIAN, do Rio de Janeiro, esteja fechado, né? Mas ali foi um ponto de difusão, tem 6.000 obras de arte no MIAN, com qualidade, com uma coleção de 40 anos. Né? Então, eu acho que no São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos uma interferência boa, mas ainda temos o Brasil para conquistar, temos São Paulo para conquistar. Brasília, onde eu moro, mal conhece a obra de arte naif, sabe? Uhum. Então, assim, um potencial muito grande para crescer. E é Sim. isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero lutar, eu quero trabalhar. É, tá todo mundo aqui falando que você é um grande incentivador da arte na IF, que você incentiva muito eles, um grande conhecedor, todo mundo te elogiando. E é isso que você falou, a Blombo é uma ferramenta super bacana para poder começar a tentar vender as obras, a dar um início para esse projeto de vendas. E porque a Blombo tenta levar ao máximo, atingir todos os públicos, então
É bem legal esse nosso trabalho juntos. Ó, E, pois não. tem uma pergunta, do José Quirino. Ele perguntou se você conheceu na Praça da República o artista José Quirino, que pintava pretos velhos. Ah, é uma pergunta difícil. Há 30 anos atrás, eu não dou conta, mas eu bebi muito, comprei muito, gostei muito da República, né? Outro dia eu recebi aqui também um outro amigo que indagou sobre um outro artista da Praça da República, né? E que eu conheci e que eu não lembrava mais, né? Mas eu lembro que na Praça da República tinha escultores e tinha artistas naifes que pintava muita coisa do afro, né? Hoje nós temos, Brenda, muitos que pintam a coisa do afro, da religiosidade, né? E que são figuras espetaculares, são obras espetaculares. E, e que eu queria voltar um pouquinho, né? E falar também um pouquinho das nossas dificuldades, porque ainda nós não colocamos as fotografias dos artistas, né? Na Bamblô ainda faltam as fotografias em branco e preto, que eu estou recolhendo dos artistas, o pequeno currículo que a gente tem que colocar, né? Tem um ou dois artistas que ainda nós temos que pendurar as obras deles ali, né? Mas eu queria pedir desculpa já para antecipado da nossa dificuldade de estar aprendendo essa questão totalmente digital, e eu moro na fazenda, então a minha internet é precária, e eu tenho 62 anos, eu estou como muitos artistas, também aprendendo a mexer, e fizemos agora, né, com essa exposição, que nós vamos falar um pouco dela Sim, agora, fizemos tudo online, sem conhecer ninguém, né? Então a inscrição online, a seleção online, a curadoria, subir as obras para a plataforma, tudo online, né? Então, assim, um trabalho espetacular, que eu tenho muita felicidade. E eu acho que nós estamos apenas no comecinho, sim. né? Então estamos aprendendo. E essa ferramenta da Bamblô vai dar oportunidade da Elza Faria estar junto na mesma plataforma de comercialização que o Portinari, que o de Cavalcante, a Dulce Martins do lado do Pansete, que também pintava as marinas, né? E outros tantos aí. E eu acho que a Bamblô é uma ferramenta, mas temos outras tantas que vão estar agregando o Com Instagram de certeza, cada um dos artistas, com né? Os certeza. artistas falando lá em Recife, né? Em Recife, a dona Lídia Leite tem que falar para o pessoal da imprensa do Recife quem que é a Bamblô e onde a dona Lídia Leite está vendendo as obras de arte e tudo mais, né? O Gerson Lima, em Salvador, tem que falar lá em Salvador, não, eu tô lá na Bamblô junto com o Portinari, junto com o Di Cavalcante, junto com os tantos outros brasileiros, o Volpe, né? E nós vamos misturar a arte contemporânea com a arte naif e fazer uma grande E cor levar nesse a arte país para que todo merece. mundo, exatamente. Democrática. Exatamente. Para quem não sabe, todas essas obras de todos esses artistas que o Odessa está falando estão disponíveis na nossa plataforma, www.blombo.com. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Tem até um espaço só para arte naif, quadro só da arte naif, que a gente criou junto com esse projeto que a gente está fazendo com o Odécio. E esse projeto que o Odécio estava falando, que ele fez totalmente online, é Um Olhar nos Tempos de Covid, certo? Certo. Esse projeto E, foi sua ideia? Da onde que surgiu? então, esse projeto, Um Olhar Naif nos Tempos da Covid, foi uma situação que eu estava vivendo aqui no sítio, eu já fazia 50 dias que eu não ia na cidade, né? E aí o Antônio Almeida, da Almeida e dele, me ligou aqui e falou assim, por que que você não vai colocar tuas obras lá na Bamblô? Eu falei, o que que é esse negócio de Bamblô? E um dia eu tinha visitado a Lisandra, né? Por conta de umas obras que eu tinha levado para São Paulo e tal, e o Antônio falou assim, vai lá visitar a Lisandra, lá na 9 de julho, e mostra essas obras para ela, tem outra cliente que nós tínhamos que visitar e tal. E aí eu conheci a Bamblô, conheci Lisandra, e o Antônio, faz lá, vamos colocar na plataforma, na IF e tal.
E aí eu comecei a pensar nisso e tal. Nesse íntere, a gente teve contato com uma experiência e um trabalho que o Adriano Dias, lá de Guarabira, do FIAM de Guarabira, estava iniciando com a Magog lá do Canadá, né? Tinha outras iniciativas do Oscar de Ambrosio, que era a arte no tempo da Covid, só que aí era uma arte mais abrangente, né? E eu falei, não, vamos criar uma história da arte naif, né? Específica para isso. E aí nós fomos convidando os artistas que a gente tem amizade, né? Os artistas que eu coleciono, né? E fizemos uma divulgação a nível nacional, fizemos divulgação em Cuba, na Alemanha, na vários países do leste europeu, na Itália, enfim, e a Espanha, em Málaga, meu companheiro Diego de Málaga, meu companheiro Luiz, Joaquim de Santiago de Cuba, o Pele, que é de, de, de Pinar del Rio, aonde, Branda? Olha como é que a história se mistura. Um dia eu mandei sementes de seringueira de Estrela do Oeste, no interior de São Paulo, para serem plantadas em Pinar del Rio, em Cuba. Uau! Seringueiras para fazer borracha, para eles terem sustentação e começar a ter produção de borracha. E nessa exposição, o Olhar Naif nos tempos do Covid, o Pele, que é um pintor naif de Pinar del Rio, mandou 2 obras para nós, né? Uau, que legal! E Alejandro Pizon mandou, colombiano, mandou uma obra de Nova York. A Oana, que é lá da Romênia, mandou 3 obras. Maria Tereza de Portugal. Enfim, o Brasil inteiro mandou obras dos 4 biomas, dos 5 biomas brasileiros, todo mundo tem, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? E vice-versa, e da Europa, enfim. E tem obras ali que são obras muito significativas, né? Que é o sentimento da morte, da perda, da dificuldade de não sair de casa, da Uhum. dificuldade de conviver internamente, de trabalhar essa questão da mídia, né? De vamos fazer o contato por telefone, contato por internet, entra no Zoom, no Meet, entra na. Enfim, foi um aprendizado para todos nós, Uhum. né? E nos quadros dessa exposição, a Dani, por exemplo, a Dani Vitório fez lá uma obra de 9 centímetros por 14, onde tem uma senhora velhinha segurando um telefone, né? Ou seja, uma avó usando a internet para falar com os netos. Então tem coisas belíssimas, Que né? Foi uma representa surpresa exatamente agradável. o que as pessoas estão vivendo hoje. Retrato fiel e vai ficar Exatamente. para a eternidade aquilo ali, Sim. né? Ó, deixa eu ver. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar. Eu vou passando as perguntas para o Odécio e ele vai respondendo. Dá para participar, Que ó, legal. dá para participar É, ainda da exposição ou já acabaram as inscrições? então, não acabaram as inscrições, porque a ideia é transformar essa exposição, o ano que vem, numa exposição presencial lá em São Paulo, no Ibirapuera, no Museu Afro-Brasileiro, né? E nós estamos trabalhando isso juntamente com o Paco de Assis, com a Rosângela, com a Marinilda, com o Hélio Costa, são os nossos parceiros que nós estamos trabalhando nisso. Eu acho que poderíamos continuar, sim, colocando obras na Bamblô sobre o tema Covid, mas podemos colocar também outras obras sem ser o tema Covid, né? Como a gente Porque já agora já tem. está. Como a gente já Vamos tem. trabalhar. Então, teve uma pergunta que agora eu li aqui, que a pessoa, como eu posso participar da Bamblô? Sim. Entre em contato com a gente, né, com a Bartonaif, o meu zap é 61 99661 1935 ou bartonaif@gmail, né, Tem ponto aqui no com. Instagram Dentro também. disso O daí, Instagram dele tá aqui. Depois eu fixo aqui. Tem o Instagram que também dá para perfeito. acessar. É, todo mundo que tiver interesse, que faz arte na IF, fala com o Odécio entra em contato com a gente insere as obras no site, fica disponível para venda.
Você podia... Eu queria inverter agora para você falar como que a gente opera na Bamblô, porque nós já começamos, sem ainda ter feito divulgação, sem nenhum trabalho maior, nós já vendemos 4 obras, né? Sim, exatamente. 3 Eu ia obras. comentar isso agora. Desde que o Odécio começou a inserir as obras, muitos clientes entraram em contato, interessados, curiosos para saber da arte naif. Muitos já sabiam, mas nunca conseguiram encontrar em nenhum lugar e gostaram muito do espaço que a gente criou. Então tá super legal. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Tá super, tem obras lindíssimas. Vamos ver o pessoal que tá falando. E o Odécio tá sempre adicionando, apesar dele falar que ele já tem idade e tudo mais, é mentira, porque ele consegue mexer super bem, ele sempre dá conta, ele insere tudo bonitinho. Então, Brenda, queria lembrar uma coisa que foi chamada a atenção da gente, foi a Lu Maia, a Margarete lá do Sesc de Piracicaba e o Hélio Costa, né? Eles falaram a importância para a gente estar caprichando na fotografia da obra, para a hora que a gente pendurar na plataforma, a fotografia da obra represente a qualidade daquela obra, né? Isso então, é o ponto mais importante. A gente sempre fala isso para todos os vendedores, porque os clientes, as pessoas que estão vendo no site, elas estão vendo pela imagem, elas estão comprando online. Então, tem que estar super bem retratado, visível, com todos os detalhes. Então, uma foto boa é sempre muito importante, de qualidade. Esse é um dos pontos principais para venda, para realizar uma venda. Porque e é importante que o artista saiba, né, na hora de fazer a fotografia, né, ele fazer uma fotografia com a obra num ângulo de 90 graus para pegar a obra de frente, para ela não ficar distorcida, porque senão a gente tem que ficar recortando ela, e aí perde o sinal, aí perde a assinatura, né? Então, vamos caprichar na foto, né? E a foto ela pode servir também para o artista colocar no Instagram dele, colocar no Facebook dele, coloca no nosso. Então, nós vamos estar trabalhando com isso tudo. Sim, ajudando a divulgação. Muito obrigado que a Paula Reis entrou agora. A Paula que cuida do nosso marketing. Muito obrigado, Paula, pela oportunidade. Muito obrigado, Lisandra. Muito obrigado, a Bruna. Todo mundo, a nossa equipe... É que eu acho que você não conhece todo mundo ainda, mas nossa equipe é super bacana, todo mundo se ajuda, a gente sempre está aqui tentando fazer o nosso melhor para levar arte para todo mundo. E muito obrigado também ao meu time aqui de São Sebastião, o Paulo da Gomé, a Josélia, o pessoal do Espaço Sideral, que são os que ficam aqui me socorrendo nas horas que me dá papagaiada aqui. Não, como é que faz, tal, tô ficando louco. Aí eles vão lá, não, busca isso, faz aquilo e tal. Então estamos aprendendo juntos. Sim, a Patrícia está perguntando sobre a exposição que você comentou que vai acontecer no Ibirapuera, dia 22 de setembro, é isso? Não, essa exposição do 22 de setembro é Caipirismo, Horizonte da Paulistânia, né? Vai ser lá no... E essa exposição no Sesc Bom Retiro, né? É a unidade do Bom Retiro, e ela vai ser inaugurada, se Deus quiser e a pandemia deixar, né? No dia 22 de setembro. E nessa exposição vai estar o Juscelino Soares e o Zé Antônio da Silva. São 2 caipiras de São José do Rio Preto, meus amigos, e eu e o Romildo Santana, juntamente com o Lelé Arantes, com outras pessoas ali, o Reinaldo Volpato, o pessoal do Sesc, o professor Romildo, o professor Danilo Miranda, a Nilva Luz. Então tem um time que está organizando uma exposição de artes plásticas, mas vai ter show de moda de viola, moda caipira, vai ter comida caipira, vai ter filme caipira, vai ter um monte de coisa falando sentido. Sim. Né? Então isso é 22 de setembro no Sesc Bom Retiro, e eu queria convidar todos os paulistas. E o ano que vem nós estamos trabalhando para fazer a exposição
o Olhar Naif nos tempos da Covid, ampliada para estar fazendo um salão paulista de arte naif. Então vai ser uma mistura. Mas antes do ano que vem, nós temos algumas outras coisas que são os projetos ainda desse ano. Sim, vamos continuar. Para quem é da Arte Naif, quer expor o trabalho na Blombô, entre em contato com o Odécio, mas para quem não é da Arte Naif, quer vender suas obras no site, quem é artista, entre em contato com a gente dá todo o suporte, a gente explica direitinho como funciona, é super simples, não tem nenhum custo mensal, então é uma ferramenta muito legal, super facinho de mexer, e a gente sempre está divulgando nas redes sociais também. Então, também o evento que vai ter no dia 22, provavelmente a gente também vai estar divulgando tanto nas redes sociais do Odécio quanto nas nossas. E as obras também vão estar expostas na plataforma. Sim, com certeza. As obras do Juscelino vai estar expostas também para comercialização online na plataforma nossa. Sim, com certeza. E para quem já é representado por alguma galeria e quer que as obras estejam na Blombô, fala com o responsável e entra em contato com a gente. Também a gente dá esse suporte, a gente ajuda. Estamos à disposição para ajudar todo mundo. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Muito bem essa tua colocação. A importância disso, que nós não queremos ser único, exclusivo para comercializar a obra, nós queremos ser uma ferramenta a mais nas atividades, né? Exatamente. E nós queremos também, Brenda, fazer aqui uma reivindicação para a turma toda aí. Nós queremos fazer um leilão de arte naif. O primeiro leilão de arte naif será feito pela Bamblô. A gente vai conversar. Com o nosso apoio. Sim, com certeza. A gente vai fazer esse projeto, vamos ver se vai dar certo, como a gente vai fazer. A gente vai conversando sobre isso. Se Deus quiser. Bom, e também, antes que dê o tempo aqui, senão vai cortar, a gente tem uma horinha certinha, a gente vai ter o leilão, agora dia 10 de agosto, dia 5 o catálogo vai estar disponível, então quem tiver interesse, que está curioso para ver o que vai ter, dia 5 o catálogo vai para o ar, e dia 10 acontece o leilão. As informações a gente vai liberando nas redes sociais, é tudo online. Nós já éramos online antes do tempo de Covid e continuamos assim. O trabalho aqui não parou nem um minuto. Tem um monte de amigas nossas, de artistas, colocando coisas belíssimas. A Luciana Mariano agora colocou que ela também é de São José do Rio Preto, né? E mora na Europa, e tem tanta gente aí, Dona Helena, no Rio de Janeiro. Enfim, tem um monte de gente dando parabéns, muito obrigado. Eu fico numa felicidade incrível dessa coisa de vocês estarem junto com a gente, apostando da gente, e sem nunca nós termos encontrado, nunca termos dado um abraço. Né? Mas se Deus quiser, nós vamos ter esse abraço daqui uns tempos. Sim, com certeza. Tem tudo melhorar, você vem aqui, conhece o nosso escritório, conhece a equipe toda. A beleza que é o escritório da Bamblô na 9 de julho, espetacular casa, com belas obras na parede, fantástica, né? E um café maravilhoso. Sentei ali no sofá, fiquei horas vendo as obras e me deleitando com aquilo tudo, né? Sim. E a única coisa que a gente ainda foi atropelado, mas se Deus quiser nós vamos sair desse momento da quarentena, porque aí nós vamos ter a plataforma virtual para atender o mundo inteiro, mas vamos ter também as presenças para a gente se relacionar. Exatamente. Quantos minutos nós temos ainda, Brenda? Nós temos 15 minutinhos. 15 minutinhos. Então, eu tenho um anúncio para fazer, que eu já estou finalizando aqui a parte das fotografias em branco e preto, os currículos dos artistas, para a gente deixar completinho o nosso time aí, com fotografia em branco e preto, com currículo, com tudo direitinho. Então eu peço paciência aos artistas mais um pouquinho. A Bamblô está tendo uma demanda muito grande, por conta que todo mundo está fazendo as comercialização online, os leilões, enfim. Então tem um pouco time
e está ainda em quarentena, porque tem muita parte do time da Bamblô que está operando de casa, então a gente perde um pouquinho de desculpa por isso, mas a gente vai trabalhar essa questão e vai estar tudo isso pronto. Sim. Em setembro, Brenda, setembro eu vou juntar o meu trabalho de agrônomo, né, com a Arte Naif. Então nós vamos fazer um trabalho que é criar uma exposição que ela vai ter dois momentos. O primeiro momento ela vai ser virtual e o segundo momento ela vai ser presencial, chamado Cerrado Berço das Águas, né? E por que o Cerrado Berço das Águas? O Cerrado está presente em 9 estados brasileiros. Ele começa no Maranhão, descendo no Piauí, parte da Bahia, parte do Mato Grosso, até chegar no meu estado de São Paulo, né? E esse cerrado, ele é o berço das águas, por quê? Porque aqui em Brasília, daqui da minha casa até as Águas Emendadas, que fica em Planaltina de Brasília, nas Águas Emendadas nascem as 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil. Então nasce o Rio Pipiripau e o Rio Preto, que vai alimentar o São Francisco, o Rio São Bartolomeu, que passa no fundo da minha casa, e daí o nome Bartô, de São Bartolomeu, Bartô Naif por conta do Rio São Bartolomeu, e por conta que o meu avô chamava Bartolomeu, e meu pai tinha apelido de Bartolo. Então, Bartolo, Bartolomeu, Bartô Naif, afrancesado com a história do francês, mas é puro caipirismo. E aqui nas Águas Emendadas nasce o Rio São Bartolomeu, que vai chegar na bacia do Prata, na bacia do Paraná. E o Maranhão nasce o outro rio que vai alimentar o Araguaia, Tocantins, chegando na bacia amazônica. Então nós vamos lançar uma proposta para 100 artistas naifes brasileiros, né, que é pintar sobre o cerrado brasileiro, pintar sobre a água. Porque essas águas alimentam todas as bacias hidrográficas. E tem mais ou menos 60 milhões de brasileiros que dependem da água do cerrado para viver. Então, se acabar o cerrado, vai ter muita dificuldade de ter água para beber nas nossas casas, né, nas nossas escolas, nos nossos hospitais. Então, eu trabalhei com o cerrado, fazendo a defesa do cerrado em pé, fazendo a defesa de reflorestar as minas, o berço do cerrado. Plantei mais de 30 mil árvores. Todo dia eu e minha esposa, a gente planta árvore aqui em casa, né? E planta árvore para fazer o plantio de água. Eu quero ser um produtor de água, né? Então, agora, setembro, dia 11 de setembro, é o Dia Mundial do Cerrado, é o Dia Nacional do Cerrado, e tem todo um processo que o cerrado hoje, Brenda, ele está sendo mais prejudicado do que a Amazônia, né? Por quê? Porque o cerrado produz milho, produz soja, produz trigo, e aí está tendo uma devastação muito grande. Então nós precisamos dar um break no cerrado, né? Nós precisamos falar, vamos manter o cerrado em pé, vamos manter o nosso piqui, a nossa cagaita, a nossa macaúba, enfim, tudo aquilo que é do cerrado em pé. E para isso nós vamos criar uma exposição virtual, que ela vai ser feita, o lançamento dela em dezembro. Então, em setembro, nós lançamos o edital para as pessoas pintarem, 100 artistas vão pintar, e vamos criar a exposição virtual Cerrado Berço das Águas. Né? Com certeza. E, a partir daí, nós estamos pretendendo, no ano de 2021, com essas obras, a gente criar um mecanismo de ter um memorial do Cerrado a partir da venda dessas obras, né? E no dia 11 de setembro de 2021, eu quero abrir a exposição, juntamente com todos vocês, a exposição física, né? Que é no pavilhão Memorial Cerrado Berço das Águas, aqui na Fazenda Bartô, com as nossas obras da Bartô, o nosso acervo, mais os acervos que serão fabricados por artistas naif com o tema Cerrado Berço das Águas. Muito Tamo legal. junto? Lógico, sempre. Odécio, muito obrigada por passar todo esse seu conhecimento da arte naif. Eu adorei, foi uma aula para mim. Acredito que para todo mundo aqui também, todo mundo adorou.
Obrigada por sempre estar fazendo esses projetos e vamos juntos inserir todo mundo no site, vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai ter uma oportunidade, Brenda, que eu vou falar para você também agora, e que já tinha escrito aqui nos meus caderninhos, que eu sou de caderninho ainda, eu anoto e tal, Uhum. né, faço no computador, mas assim, daqui para frente, até dezembro, nós vamos pegar em agosto, nós vamos pegar uma seleção de obras do folclore brasileiro que está aí. Então nós vamos fazer uma exposição para chamar o folclore. Em outubro, nós vamos pegar uma para falar das brincadeiras de criança, que também está aí, amarelinha e tal. Outras da religiosidade, em novembro, pensar a religiosidade afro, as congadas brasileiras, os santos brasileiros, que tem coisas maravilhosas, né? Então, cada mês nós vamos programar uma exposição e a gente vai falar, esse mês é o mês do folclore, esse mês é a primavera, esse mês é as mulheres, em março vai ser as mulheres, enfim, nós vamos ter um calendário para a gente divulgar de acordo com o nosso acervo que está aí, que nós temos hoje, Brenda, 650 obras de arte na IF, na bamblô.com, né? Isso nunca teve na história do Brasil. Tudo disponível. Nunca teve na história do Brasil. Sim, e tá tudo lá. E você colocou, né, em muito pouco tempo. Em menos de 3 meses você já conseguiu colocar 600 obras. Que bom. Muito com o bom. apoio dos artistas, ligando cada um para eles. Ô, Zezinho, manda a obra. Ô, Dona Elza, manda a obra. Cadê a fotografia em branco e preto, Dona Lídia? Ah, eu não gostei da fotografia, troca a fotografia, vamos trocar, manda outros quadros e tal. Mas e eu queria parabenizar o Willy, o Willy de Carvalho, que é um grande artista, e parabenizar a dona Eliette Grip, né? E quero parabenizar todos que nós formos vendendo, nós vamos anunciando que nós estamos vendendo. E queremos que vocês anunciem na vossa região que nós estamos na Bamblô, que a obra da Patrícia Helne está lá na Bamblô e ela foi capa, a Rimaro está na Bamblô, a dona Dulce está na Bamblô e todos os outros artistas, que eu não vou falar o nome aqui, senão eles vão me xingar mais tarde. Eles mandam o zap ficando bravos, porque eles estão ciumentos. Você não falou meu nome. Todo mundo... Aí eu já peço desculpa, eu esqueci o nome. Tá todo mundo ali na Bamblô. Quem quiser dar uma olhadinha lá, eu deixei o site fixo aqui. As obras são muito bonitas, vale a pena dar uma olhada. E quem quiser, tiver interesse em vender obras na IF, fala com o Odécio, ele entra em contato com a gente. E quem não for da arte na IF, fala diretamente com a gente, que a gente dá todo o suporte, como eu havia comentado. Não existe nenhuma mensalidade. Ó, a Lisandra comentando, a Bruna. A Bruna, ela dá um duro danado para conseguir cadastrar todas as obras. Mas é isso. A conexão. Fica a mensagem. Eu não sei se é a minha conexão do Odécio, mas eu não estou mais escutando ele. Beijo para todos, saúde. Tchau, tchau, Odécio, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vai ter o leilão, não se esqueçam, dia 5 o catálogo vai estar disponível. E é isso. Muito obrigada, Odécio, por todo esse conhecimento, por contar toda essa história pra gente. E boa sorte para todo mundo. A Shirlene também agradece a todos os amigos dela, aos artistas todas aí, tá bem? Beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo, Odécio. Tchau, tchau. Muito Saúde. obrigada. Tchau. Amém. Saúde. Saúde.